Francisco, antes de mais, Boa. já estás em live? Ok, já estamos em live. Muito bem, boa noite Ok. a todos. Obrigado por estares aqui. Nós, aos domingos, fazemos sempre uma dialética política. Hoje calhou-te a ti esta saga. Nós falámos sobre os temas atuais, falámos também sobre os partidos das pessoas. Já temos cá o Bernardo Blanco, o Gaspar Macedo, o Gonçalo, o Miguel Costa Matos. Já tivemos cá também o Emílio Souza, que é o Presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, o Francisco Palpério, que é de Livre, e a Rita Vilas Boas, que é uma das fundadoras da Iniciativa Liberal. E hoje Já temos, assisti a alguns. Já assisti a alguns dos teus programas. e hoje temos a ti, Francisco. Portanto, a primeira pergunta, que é a pergunta que eu faço a toda a gente, é: quem és tu e porquê é que escolheste esta vida miserável que é ser político? Muito bem. Bem, o meu nome é Francisco Camacho, tenho 30 anos, sou jurista, advogado neste momento com cédula suspensa a meu pedido, trabalho num banco, no setor bancário, já há alguns anos, e a minha escolha pela vida política basicamente está muito relacionado por uma paixão que foi crescendo. Primeiro, quando era mais miúdo, pelo gosto pela história, gostava muito de história, sobretudo a história do século XX. Depois, no percurso da universidade, no curso de Direito, nós percebemos basicamente uma parte das regras do jogo, da política, do tabuleiro institucional, da função da administração. E depois, na universidade, logo desde o primeiro ano, comecei envolver-me diretamente, quer na Associação de Estudantes, que era da minha faculdade, e também na juventude partidária a que hoje presida, a Juventude Popular, a juventude do CDS. Portanto, um motivo forte é gostar de política. Eu acho que é esse. Posso arranjar aqui uns motivos mais altruístas, mas a principal razão é esta. Eu gosto de política e, apesar dos altos e baixos, das motivações e às vezes a falta dela, a realidade é que gosto e tenho participado já quase há 12 anos, não é? Comecei com 18, 19 anos, agora com 30, e já não sei muito bem o que é não participar, portanto, Porquê o CDS? decidi-se. Porque o CDS é a questão, não é? Nós, quando me comecei a interessar minimamente numa fase em que não tinha grande maturidade política, eu acho que a consciência que tinha mais era de uma oposição à esquerda, isto é, de não me rever no modelo comunista, não me rever depois também numa inspiração socialista, e lembro-me relativamente bem que naqueles anos, 2008, 2009, o CDS tinha muita pujança, tinha uma liderança muito carismática do Paulo Portas, portanto houve uma atração um bocado natural com aquele discurso, um discurso sólido, um discurso que eu achava então que ao encontro de parte dos meus valores, de defesa do setor privado, de defesa da sociedade civil, da existência de um Estado necessariamente, mas que fosse um Estado eficaz, e onde as instituições fossem respeitadas. Portanto, também reconheço, por exemplo, na minha família tenho pessoas que estão ligadas à carreira militar, e o CDS tinha um discurso também para essa componente das forças de defesa e das forças de segurança. E acabou por ser essa a escolha, não é? Não, com 17 anos, quando me filiei, depois participei um pouco mais tarde, mas a razão foi essa, de identificar-me mais com o pensamento de direita, na altura, com a maturidade que tinha, que não era assim tanta, e depois de haver uma correspondência com o que eram os protagonistas. Falei de Paulo Portas, mas poderia dar outros exemplos, e também pelo gosto pela história do partido, ou seja, um partido que durante o seu percurso, sobretudo fundador, se conseguiu diferenciar dos restantes, por não aceitar, por exemplo, a Constituição da República, Constituição de 76, não é? Rejeitámos um caminho para a sociedade socialista portanto, por aí, ou seja, acho que há um conjunto de valores que hoje me revejo mais e de forma racional consigo reconhecer de outra forma. Àquela data também uma componente emocional que é normal quando queremos relacionar com o partido, não é? Uma identificação com um conjunto de valores e de pessoas. Diz-me uma coisa. Tu, hoje em dia, o CDS não é que esteja no seu momento historicamente mais forte, não é? Depois das últimas eleições, está a passar aqui por um momento
sei se consideras difícil, mas desafiante no mínimo, não é? Sim, Um, sim, sim, sim. muita gente dirá que não é? O CDS perdeu muitos votos para a direita, ou ainda dentro da direita para a esquerda, não é? Ou para uma direita mais liberal, que é a Iniciativa Liberal, ou uma direita mais conservadora, que é o Chega. Como é que tu vês estes novos partidos entrarem? Portanto, tens 30 anos, Inês novo, Inês relativamente mais novo que eu, e vês, desde que cresceste, não é? Um, Uhum. como é que vês esta mudança? Como é que vês o CDS a chegar e dizer não, 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 nós temos uma palavra a dizer, voltem a votar em nós, porque já esteve no governo do CDS, com Paulo Portas, Ministro dos Negócios Sim, Estrangeiros, sim, não sim, estou sim. em erro. Portanto, E vice-primeiro-ministro, inclusive, sim, sim. como é que vês o CDS a Sim, voltar a chegar aí? é assim, não tem, a pergunta o enquadramento que fizeste são mesmo esses, ou seja, vivemos a fase mais desafiante e a fase mais difícil da história do partido, creio eu. Não é? Pela primeira vez, infelizmente, não conseguimos ter nenhum mandato na Assembleia da República, não tivemos um deputado, apesar de continuarmos a ter uma malha autárquica forte, temos representação no Parlamento Europeu, temos representação e intervenção no governo dos Açores e da Madeira, mas a verdade é que na primeira liga do que nós chamamos, Sim, que é da política nacional, que é a Assembleia da República, não vamos estar aqui com floreados, nós não estamos. Portanto, é mesmo uma fase difícil, mas eu vejo com naturalidade o surgimento de novos movimentos. Repare-se, o CDS durante muitos anos foi castigado pelo voto útil no PSD. Isso foi sempre um bocado da nossa sina. Mal seria agora que eu, com algum desprendimento, dissesse que achava erradíssimo os eleitores, dentro do que é o mercado eleitoral e da concorrência que existe entre partidos, dizer que não há espaço para novos movimentos e partidos. Não é nada disso. Acho que nós não nos conseguimos, a dada altura, dar resposta aos anseios do eleitorado e, em particular, das novas gerações. Não é? Se falarmos do CDS de 2009, 2010, 2011, era um partido que tinha muito apoio das novas gerações, víamos isso nas mesas de voto, o voto jovem em quer centros urbanos, quer em centros rurais, e muitas vezes era maioritariamente no CDS, perdermos isso. E o que temos de fazer não é esperar que os outros fracassem, é ir à luta e dar o máximo de nós. Pegando naquilo também que tu referiste, eu acho que a resposta tem que ser também no que supostamente esses partidos vieram arrancar do CDS, porque essas marcas não deixaram de existir no CDS, isto é, o CDS não deixou de ser um partido que reúne pensamento liberal, nem deixou de ser um partido que reúne pensamento conservador e continua a ser a única frente política que declaradamente dá uma visão para uma resposta para a democracia cristã, não é? Em Portugal é verdade que nem sempre se fala disto, sobre a visão mais ideológica, mais doutrinal, mas, por exemplo, na Alemanha, um dos principais partidos, a CDU alemã, tem como ponto fulcral da sua ação política a democracia cristã. Em Itália, durante muitos anos, a democracia cristã foi a frente mais popular dos italianos. Em Espanha, o próprio PP, do ponto de vista ideológico, é muito parecido ao CDS, é conservador, é liberal e é democrata cristão. E, portanto, eu acho que aqui a visão de princípio mantém-se e continua a ser uma visão que deve ser atrativa. Ou seja, o CDS não é um partido de uma ideologia única, é um partido com pluralidade, com uma casa comum que é a democracia cristã, mas que reúne liberais e que reúne conservadores. E queremos que nós que reúna pessoas que estejam interessadas nas respostas práticas que o país não tem tido. E acho que nesta fase muito concreta, que é uma fase de crise política, faz todo o sentido voltar a dar a confiança ao CDS. Claro, teremos a agenda eleitoral por aí, a campanha, e nós temos que ser capazes de mostrar às pessoas que vai fazer sentido voltar a confiar no CDS, independentemente da questão histórica, não é? sim, Acho que ninguém vai voltar a votar em nós por reconhecer que o partido já foi muito importante na história da democracia portuguesa. Mas se nós conseguirmos dar uma agenda forte em matérias, por exemplo, como a habitação, em matérias como a carência
de recursos que se reflete de forma muito concreta nos termos das remunerações mais baixas da Europa. E em outros assuntos que tradicionalmente o CDS soube dar resposta, como as questões dos fluxos migratórios, da imigração, que eu creio que nós estamos a entrar aqui por erros dos últimos anos, numa fase muito complicada de gestão da nossa imigração. Sim, Acho que as pessoas vão voltar a confiar em nós. Portanto, dir-te-ia isto. Vejo como não é óbvio que os outros partidos concorrem numa parte do nosso espaço eleitoral, isso é normal. O que temos que fazer não é pôr as mãos na cabeça e achar que esses partidos não deveriam existir. Eles existem, são uma realidade. O que nós temos que fazer é mostrar, por um lado, que temos respostas mais capazes e que também temos pessoas mais capazes, que isso ainda parece-me que é uma característica que o partido mantém. sim. É um partido que tem uma fornada de quadros e de pessoas com qualidade, e também nas novas gerações, modéstia à parte, acho que também temos conseguido e vamos conseguir apresentar novas personalidades bastante interessantes. Francisco, nós neste momento na nossa sociedade, estatisticamente falando, nos últimos censos, por aí fora, quando nós olhamos, reparamos que existe, os mais jovens, especialmente os mais jovens, começa a decrescer esta vontade religiosa. Estamos a caminhar mais para aquilo que é uma República Checa, não é? Que tem muitos edifícios religiosos, mas no final nem 20% da população é religiosa. Quando falas nesta democracia cristã, não vês como é que vês esta mudança no paradigma, sobretudo das religiões cá em Portugal? E sobretudo não é? Nós estamos também, como somos discutivelmente a palavra laica, algumas pessoas que dizem que a palavra laica está certa, outras dizem que não, que somos um Estado neutro, independentemente da nomenclatura que utilizarmos. Nós estamos a caminhar para um país onde, e bem, temos uma maior inclusão por causa da imigração, etc. Iremos ter mais mesquitas, outras religiões, etc. Que se irão diluir, e no espaço de 10, 15 anos iremos ter uma sociedade muito mais multicultural. A questão é, como é que tu vês isto tudo para o CDS, sendo o CDS uma democracia, defendendo uma democracia cristã? E também, se pudesse adicionar do início, o que é exatamente esta democracia cristã que tu falas? Boa. Boa, boa. Sim, olha, esse é o ponto de partida para a minha resposta. A democracia cristã não depende da componente confessional nem religiosa da população. A democracia cristã é uma corrente e uma visão política que tem como base a doutrina social da Igreja e o enquadramento, que é incontestável, da sociedade europeia, que tem uma forte influência dos princípios cristãos. A nossa cultura, eu até diria mais, é uma cultura com uma marca muito grande da dimensão judaico-cristã. Isso, independentemente da crença das pessoas na existência de um Deus ou de uma entidade superior, a verdade é que temos um conjunto de princípios e de funcionamento da nossa sociedade que quase toda a população consegue compreender de Certo. forma razoável, independentemente de serem até agnósticos ou ateus. Portanto, eu percebo o teu ponto. Agora, a resposta da democracia cristã não depende de nenhuma adesão confessional nem religiosa. Nunca foi assim. Percebo que por vezes haja essa confusão. Percebo que até se façam caricaturas de que um democrata cristão é um beato e é aquele que tem participação política e que vai sempre à missa ao domingo, mas não é nada disso. A democracia cristã é uma visão política com uma resposta em princípios concretos da ação política. Vou dar alguns exemplos. Um democrata cristão, uma corrente mais personalista, que é uma das correntes predominantes do pensamento democrata cristão, acredita no princípio da subsidiariedade. Isto parece um grande palavrão, mas no fundo é uma visão concreta em que as respostas políticas se resolvem de uma forma mais capaz na proximidade das comunidades quanto aos problemas das pessoas. Por exemplo, nós não acreditamos tanto na resposta de tudo no Estado Central. Achamos que a proximidade dos municípios pode ajudar muito a resolver parte dos problemas antes de terem que ir ao topo e podem ficar na base. Esse é um dos princípios. O princípio da dignidade humana também é algo que valorizamos e que deve estar bem presente na ação política e que eu acho que é um contrabalanço bom dentro de uma perspectiva à direita. Isto é, normalmente temos uma ideia de que a direita tem uma visão cega da economia, que o mercado tudo resolverá. Nós acreditamos na força do mercado e do setor privado, mas numa economia social de mercado
que possa, de facto, estar ao serviço das pessoas e que sirva para melhorar a qualidade de vida dos portugueses. Portanto, é óbvio que há uma transformação da nossa sociedade, isso é incontestável, falaste bem, hoje há fluxos migratórios muito diferentes, temos um contexto muito mais globalizado do que há até há 10, 15 anos atrás. A questão da dimensão católica ou da dimensão cristã tem-se transformado, mas isso não perde em nada o espaço que nós entendemos que pode ser tido. Sobretudo, e concluía aqui esta primeira resposta, nós vivemos num país, infelizmente, em que temos praticamente, segundo os últimos dados, 4 milhões de pobres. 2 milhões que não são pobres imediatamente porque têm prestações sociais que lhes permitem ter uma condição média de vida que está um pouco acima do limiar da pobreza, mas temos 2 milhões de pessoas também que vivem no limiar da pobreza. E eu acho que num contexto destes é impossível ignorarmos que tem que haver uma transformação social. E essa transformação social tem que se fazer com uma economia social de mercado, isto é, que consigamos ter uma transformação da nossa economia para termos melhores salários, mais condições de trabalho, porque esse discurso não pode ficar só para a esquerda. E se ficar só para a esquerda, o resultado está à vista, na minha opinião. Tem sido esta dimensão de sermos sucessivamente ultrapassados por outros contextos nacionais na Europa que concorrem connosco, não é? Hoje há uma mobilidade, e bem, há uma mobilidade no quadro europeu que faz com que haja condições muito mais atrativas fora daqui, e depois, por outro lado, porque de facto, o CDS teve ao longo dos anos um discurso, alguns se poderão recordar, muito focado para as pequenas e médias empresas. Pronto. Portugal tem mais de 95% dos seus empresários estão em pequenas PMEs. Sim. Mas eu acho que nós temos que ter uma dimensão de transformação. Eu sei que isto não se faz de um dia para o outro, mas temos que ter ambicionar ter mais grandes empresas. Da mesma maneira que queremos que as pequenas se tornem médias, as médias têm que se tornar grandes. Tem que haver essa ambição, porque isso vai melhorar claramente a vida de quem trabalha e colabora nas empresas. Normalmente as grandes empresas são capazes de proporcionar melhores salários, outras condições laborais, outra flexibilidade que pequenas empresas ou microempresas, porque têm menos recursos, Sim. não conseguem. Portanto, acho que faz sentido a democracia cristã em Portugal. Agora, vamos só, antes de voltar ao CDS e alguns pontos, nós também temos alguns pontos polémicos, entre aspas, do CDS que temos de ficar aí mais à frente. Vamos falar primeiro sobre aquilo que se passou nas últimas semanas no nosso país, desde a demissão do António Costa até a não clareza do Ministério Público ou da Procuradora-Geral, como quiserem, até a atuação do Presidente da República. Como é que tu vês isto tudo que está a acontecer? Estas confusões, o Calamba a sair, a dizer que não sai, o Calamba já sai, depois o António Costa assume a pasta de infraestruturas. Como é que isto... como é que tu vês isto aos olhos, com os olhos, né? Com o filtro do CDS? E que preocupações isto traz para cima da mesa? Olha, em primeiro lugar, eu vejo tudo isto com uma estupefacção grande e com uma preocupação maior, porque termos uma investigação em curso sobre a atuação de governantes no exercício das suas funções, independentemente do que acabe por ser esse resultado final dessas investigações e do juízo que seja feito nos tribunais, acho que é grave, acho que é muito grave, prejudica e muito a nossa reputação dos políticos e a reputação do país cá dentro e lá fora, não é? Acho que não digo isto com honestidade, não vejo com nenhum agrado que haja um conjunto de factos que sejam alvo de suspeita. Se tem matéria para ser alvo de suspeita, ainda bem que as instituições funcionam e que estão a investigar. Mas esse é o meu ponto preliminar. Depois, dentro deste aspecto, é óbvio que não restava outra opção do que a admissão do governo e a dissolução da Assembleia da República, como ocorrerá. Pronto, o Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, arranjou aqui uma maneira sofisticada de não demitir logo o governo para aprovar o orçamento.
Também não era nenhuma fatalidade não termos um orçamento aprovado, porque há um mecanismo dos 2/10, basicamente. Se não tivéssemos orçamento aprovado, para o ano seguinte, a cada mês haveria um limite com base no orçamento deste ano em Era curso. o orçamento a Isso não era dividir por 12, dramático. sim. Exatamente, e até poderia ter a vantagem de, para o próximo governo, que eu espero que não seja da mesma área política que o atual, seja um governo com influência de partidos de direita, onde desejavelmente, voltando o CDS à Assembleia da República, possa pelo menos começar a influenciar também esse discurso, permitia ter um orçamento próprio. Não foi essa a opção, é o que temos em mãos, mas a propósito do caso em si, eu sou jurista, o que cria estranheza é que eu acho que tem havido aqui um spin mediático e um spin político muito em favor do PS, que repare-se, tem havido um ataque muito grande ao Ministério Público. Pela primeira vez, se calhar em muitos anos, nós, e bem, não se soube do curso desta investigação. Por exemplo, se quisermos comparar com o que foi o caso de Sócrates, no caso de José Sócrates, quando José Sócrates foi detido, tínhamos lá a CMTV no momento da detenção. Isso não Sim. aconteceu desta vez. E ainda bem, acho que conseguiu-se manter aqui um sigilo na investigação. O que nós sabemos e que tem vindo a público tem saído da boca de uma parte dos advogados dos arguidos ou das pessoas que estão a ser investigadas. Portanto, o Ministério Público também não joga com as mesmas armas do que o poder político. E ainda bem que não joga com as mesmas Sim. armas, mas mediaticamente também temos que. Eu acho que tem que haver uma confiança nas instituições. Acho que a Procuradoria-Geral da República, difícil seria não perceber ou achar que era normal não haver um comunicado público do que estava a passar. Foi isso que aconteceu. Agora, o que tem sido feito ou não, eu não tenho acesso ao caso, não estudo, não trabalho nele. Se trabalhasse, não podia Sim. estar muito menos a falar disto, mas não há aqui nada que me gere um nojo no que tem sido o processo do Ministério Mas Público. não te Ele está a correr preocupa, curso e acho que há difusão de informação, tem havido aqui um bocado de jogo de informação assimétrico do que se tem passado. imagina, se realmente o António Costa está completamente ilibado e inocente por aí fora, isto Uhum. não invalida dele ter, não é, na casa dele, entre aspas, aquele dinheiro todo. Não é? Mas Certo, certo, certo. lá do amigo dele, a questão não está aí, a questão está. Isto mostra que a justiça tem um poder gigante sobre o Estado português, não é? Quer dizer, com um papel escrito, deitou-se um governo abaixo, não é? E a questão é, Certo. não fará sentido a procuradora chegar e dar uma conferência de imprensa, que nos Estados Unidos isto é extremamente comum, noutros países da Europa isto é extremamente comum, dá uma conferência de imprensa, respondem às questões e as pessoas entendem o ponto da investigação. Aqui, Certo. não é? Estamos num ponto onde simplesmente... Não, claro. Ou seja, claro, parece-me que a Procuradora terá que dar explicações além do que foi aquele comunicado escrito. Isso parece-me que terá de acontecer e não é o sindicato, o presidente do sindicato, que deve fazer isso, não é? O presidente do sindicato não é o porta-voz da Sim, Procuradoria-Geral da República. Agora, é normal que a Justiça tenha um papel tão preponderante, não é? O claro, Poder Judicial é um dos poderes de uma democracia liberal e que se quer com uma separação de poderes clara. Agora, e também do que foi todo este processo, independentemente da responsabilidade judicial que pode haver ou não de António Costa, não sei, a realidade é que ele tem responsabilidade política, não é? tem, Isso não se demite, sem dúvida, não é? sim. Portanto, acho que o próprio o reconhece que depois de tudo o que se soube, independentemente das coisas, das escutas, se o nome era o dele ou não era o dele, houve evidências que levaram àquele resultado. E tenho a certeza absoluta que a Procuradora-Geral da República não faria um comunicado daqueles se não entendesse que estava algo de grave realmente em jogo e em risco. Não é? Também não Claro. sabemos o que é que a Procuradora falou com o Presidente da República e teve uma reunião. Enfim, pronto, são conversas que também não têm nem devem vir a público, possivelmente, porque está uma investigação em curso. Agora, também não deixo de achar extraordinário, considerar extraordinário que o Primeiro-Ministro, em funções, faça uso da sua posição para se pronunciar sobre o caso. Quer dizer,
que ele se queira pronunciar sobre o caso. Estaria eventualmente no seu direito, não tenho a certeza disso, A conferência mas de usar sábado, não a é? residência oficial, A sim, conferência aquela de sábado conferência às de 8. sábado, Sim. só teve uma coisa correta, que foram aqueles primeiros 10 segundos em que disse que estava envergonhado pelo que se tinha passado com o seu chefe de gabinete e pelos 78 mil euros que tinham sido encontrados. Agora, o resto considerei um exercício muito mau no exercício das suas funções, e António Costa até tem até uma pessoa cautelosa, acho eu, e é muito inteligente na gestão de comunicação. Ali, acho que deu um mau exemplo para o futuro. Agora, vamos tocar só um bocadinho ainda dentro do PS, que é, ora bem, Pedro Nuno Santos, em princípio, tudo indica, não é? Que será o próximo presidente do PS. Neste momento nós temos, e agora só gostava de comentar se o cenário político em Portugal tocar neste ponto, que é, acho que grande parte, principalmente dos mais jovens, do que eu reparo nos mais jovens, porque grande parte de quem me assiste são mais jovens, eu vejo que o PS não é muito popular, não é? No entanto, nós neste momento estamos a ver um medo no voto à direita, não é? Que é aproveitado pela esquerda. Sendo que o Montenegro já disse de forma muito clara e objetiva que não é não, inclusive, logo no dia que ele se meteu, não é não, ou seja, não fará coligação com o Chega. Ou seja, se existir uma geringonça à direita, será um PSD, Iniciativa Liberal, CDS, provavelmente, caso ele deputados, novamente, não, nunca com o Chega. No entanto, isto pode não ser suficiente. Não é? E o PS poderá voltar para o poder e fazer aquilo que aconteceu com Passos Coelho e fazer uma geringonça à esquerda novamente. Com que preocupação é que... Isto é das poucas coisas que me preocupa. Okay? Porque, dando só aqui a minha opinião sobre as coisas, que é... Eu continuo a achar que o António Costa é inocente até ser provado o contrário. E acho que o António Costa Certo. não é o Sócrates. Okay? Acho que as pessoas têm esta comparação, e acho que o António Costa não é o Sócrates. Não parece. Posso estar enganado, depois se estiver enganado, não faz mal. E acho efetivamente que ele está inocente em grande parte das coisas, da forma como tratam dele. Acho que há muito wishful thinking por aí fora, mas independentemente das coisas. Por outro lado, eu olho para o Pedro Nuno Santos e Neto Sapateiro, quando na realidade não é essa, tinha um pós-911, virou para o socialismo, já começa a ver muitas... Maserati. Exatamente, já começa a ver muitos red flags, onde começa a ficar preocupado, e ele vem muito mais de uma escola, há um vídeo inclusive de Sócrates a dizer que ele é o futuro do PS e que é um excelente pensador, por aí fora. Ou seja, começa a ficar muito preocupado com o PS e novamente para o governo. Diz-me no teu ponto de vista pessoal, como é que tu vês este cenário todo? Qual é o teu gut feeling em relação às próximas eleições? Pô, bem, fizeste aqui várias considerações. Sim. Ponto número um. O primeiro objetivo do CDS nessas eleições é óbvio, voltar ao Parlamento. Voltando ao Parlamento, proporcionar condições para uma solução alternativa ao PS. Porque eu acho que esse é um dos grandes riscos que nós temos nestas eleições legislativas, que é claro, o Partido Socialista, depois de tudo o que se passou, e sobretudo do que é normal, há um desgaste do PS depois de 8 anos no governo. São muito raros os casos de um partido que consegue, no quadro europeu, estar. Por exemplo, tivemos a CDU na Alemanha com a Merkel, mas foi um caso muito excepcional. Vemos a Inglaterra, o Partido Conservador, já tem muito desgaste da governação, e é normal que o PS tenha um desgaste grande da governação, e esse desgaste ainda é maior quando algumas das suas principais bandeiras foram concretizadas de uma forma que eu acho que foram negativas. O caso da privatização da TAP, a primeira nacionalização, agora querem privatizar, a degradação dos serviços de saúde, a degradação da escola, do ensino. Portanto, é normal que se procure uma alternativa, e será muito mal se no que resultar dia 10 de março das eleições, nós continuarmos a ter que levar com o PS. Acho que isso seria muito mal para a democracia. E tenho amigos que não o dizem publicamente, mas amigos de esquerda que reconhecem isto. Deve haver alternância no poder, deve haver renovação das instituições. Só pena depois temos aqui um partido altamente dominante, e que só esse partido e os seus quadros é que estão dentro
da máquina do Estado e que o conseguem liderar pelo conhecimento natural dos dossiês e das suas exigências. Portanto, esse é o ponto principal. Depois, ponto segundo, como é que podemos chegar lá? Eu acho que nós podemos chegar lá, primeiro, convencendo os eleitores, porque acho que também não podemos partir do pressuposto arrogante de que o PS fez tudo mal e os eleitores é que são ignorantes. Não é isso. Acho que se os eleitores tomam as decisões foram os mesmos que provavelmente deram maioria absoluta ao PS, temos que perceber as suas razões para não terem confiado numa alternativa há 2 anos e construí-la de forma mais eficaz. Essa alternativa, que alternativa é que eu acho que pode ser? Sim, acho que é uma alternativa que pode passar pela influência do CDS, pode passar pela influência do PSD e também pode passar pela influência da iniciativa liberal. Qual é que é o grande elefante na sala quando discutimos a alternativa ao PS ou uma alternativa a uma geringonça, à ligação, ao acordo parlamentar com o Bloco, com o PCP, eventualmente com o LIVRE também. E não sei, o PAN já teve alguma cooperação, mas nunca teve um acordo com o PS. É o Chega, não é? É o Chega, a força do Chega, as sondagens que o Chega a crescer, o cenário de que não teremos um PSD, mesmo com a iniciativa liberal e CDS, forte o suficiente para, no quadro dos 230 deputados, ter uma maioria estável. Eu acho que a posição, pelo menos do CDS, deve ser uma, que é, nós devemos viabilizar uma alternativa responsável de direita. O que o Chega quiser fazer no quadro do Parlamento fica na responsabilidade do Chega. Isto é, vai ficar nas mãos do Chega eventualmente se quer ter em Portugal uma continuidade do Partido Socialista ou dar oportunidade a uma alternativa à direita. De uma forma concreta, vamos dar um exemplo. Vamos supor que do somatório de deputados de CDS, PSD, Iniciativa Liberal, temos ali 110 deputados. Estou a dar um número, não sei se é isso ou não, ou até menos. Imaginem 105 deputados, 100 deputados. Não têm condições imediatas para ter maioria absoluta. Mas à esquerda, muito provavelmente, também não haverá uma maioria absoluta no Parlamento. Ora, eu acho que nós, à direita, temos que propor uma solução de governo e, no quadro dessa proposta que apresentemos no Parlamento, o Chega tem que decidir se quer um governo de direita ou se quer um governo de esquerda. Portanto, acho que tem que ficar esse ónus e essa obrigação. De facto, eu não considero o Chega um partido confiável para a gestão de Portugal, com toda a franqueza, e mesmo que fosse confiável, acho que tem proposto uma agenda em que não me identifico. Não é uma agenda que seja a minha, não é uma agenda, há bocado usei o cifrão da democracia cristã, mas no fundo não é uma agenda da direita social, de uma direita responsável, que tenha uma preocupação pelo próximo, que olhe com autenticidade para a pessoa enquanto o que ela é, independente da sua origem ou da sua etnia, portanto acho que nós temos que construir esse caminho e se eventualmente, esse é que pode ser o problema, não é? Chegando à aprovação de um novo programa de governo, se não existir acordo do Chega para o viabilizar, eu acho que o Presidente da República talvez tenha que convocar novas eleições para suprir um cenário de instabilidade política, e aí eu tenho quase a certeza absoluta que os portugueses, ou uma parte significativa, perceberá que se o Chega não for um elo para construir uma alternativa no Parlamento ao PS, pagará a fatura disso mesmo. Ok. E achas que existe a hipótese Portanto, eu acho que por este cenário o PSD ganha, não consegue maioria absoluta, o PS fica em segundo lugar, não é? E que o PSD não consegue ter, mesmo com uma coligação e LCDS, não consegue ter votos suficientes para ter uma maioria no Parlamento. Achas que o PS deve viabilizar um governo à direita para o Chega não ter poder? Porque nós já começamos a ver alguns comentadores do PS a dizer que o Chega não pode ir para o poder. E o Montenegro já disse de forma clara que não vai, não é? Por inúmeras razões, que eu também sou apologista de que o Chega não é um partido que adiciona nenhuma proposta concreta em cima da mesa ao qual eu tenho empatia.
No entanto, já começámos a ver alguns comentadores do PS, inclusive alguns deputados por aí fora, começam a dizer que não, o PS tem uma obrigação de dizer que se o PSD ganhar, que deve viabilizar um governo minoritário à direita. Tu vês isto como um cenário possível? Ou vês o É PS a assim, agarrar a oportunidade novamente por causa dos egos? José, é uma boa pergunta. Eu acho que há aqui, tu falaste de um cenário que é provável, mas não tão certo assim, das eleições do PS. Isto está relacionado com o que tu falaste. O Pedro Nuno Santos, ainda hoje ou ontem, deu umas declarações a dizer que o Zé Luís Carneiro está-se a preparar para ser uma bengala da direita e que ele não é. Quando o que me parece que o José Luís Carneiro tinha dito de uma forma até responsável, era o que era uma prática anterior à geringonça, que era quem ganha eleições tem a oportunidade de governar, mesmo que não tendo a maioria absoluta no Parlamento, ou que não conseguindo, logicamente ou imediatamente, arranjar uma maioria absoluta. Agora, o que eu acho que é muito provável de acontecer mesmo, depois de dia 10, é que a esquerda não tenha uma maioria parlamentar. Infelizmente teve em 2015, por pouquinho não ficou em primeiro, Sim, mas conseguiu ter mais mandatos do que a direita toda somada, PSD e CDS. sim, Eu acho que isso é pouco provável. É pouco provável voltarmos a ter do somatório PS, Bloco de Esquerda e PCP mais deputados que a direita pode vir a ter. Agora, se isso acontecer da parte do PS, eu acho que isso era um exercício também de responsabilidade, no sentido de nós não temos condições imediatas para governar porque não temos uma maioria à esquerda, portanto, vamos pelo menos num primeiro momento abster-nos e viabilizar o que seja uma solução de governo de centro-direita. Isso sim, já aconteceu noutros cenários, por exemplo, o próprio CDS. Vou dar um exemplo. Nos anos 90, quando no governo de António Guterres, o PS não tinha maioria absoluta no Parlamento, creio que por um deputado, o CDS chegou a viabilizar certos orçamentos de Estado com a sim, abstenção, porque entendia que havia ali um conjunto de princípios básicos e que havia legitimidade direta do Partido Socialista para governar. Acho que isso é possível. Acho que com o Pedro Nuno Santos isso não vai acontecer, mas também acho, honestamente, que mais vale sabermos logo à partida com o que contar. E nesse sim, ponto de vista, o Pedro Nuno Santos, nós sabemos o que é que contamos com ele. É alguém marcadamente de uma esquerda radical dentro do Partido Socialista, é alguém que, por exemplo, tem na gestão do Estado quase algumas obsessões, praticamente deve haver resposta pública para tudo, mesmo que ela não sirva para nada, acho que não sirva minimamente útil para a vida das pessoas, como foi o caso da TAP. E portanto sabemos com o que contar. Zé Luís Carneiro, eu não subestimo o que é a dinâmica interna do PS e respeito-a, inclusive tem eleições diretas, o que quer dizer que todos os militantes podem votar. O Partido Socialista é um partido com muitos militantes. Parece que o Pedro Nuno Santos está à frente, mas vamos ter de esperar. Agora, à direita temos de fazer tudo para construir a melhor resposta. E eu posso dizer uma coisa que será, por isso também me vou bater dentro do meu partido, que é, se no limite tivermos uma circunstância em que o PSD dependa de forma totalmente influente do Chega para governar, eu acho que o CDS não deve estar nessa solução, deve estar sim no Parlamento, é para isso que vamos trabalhar, mas não deve apoiar essa solução diretamente. Deve ter uma posição responsável de viabilização de uma alternativa, mas que não deve ser parte numa resposta de governo onde são quebrados alguns dos nossos princípios essenciais da intervenção para Portugal. Vamos só tocar em alguns pontos que eu considero interessantes e polémicos historicamente com o CDS. Que é um dos pontos que é muito falado e foi tocado várias vezes ao longo desta semana, à medida que eu falava com algumas pessoas por aí fora, que é um assunto um assunto chato de se falar sequer, mas é um assunto minimamente interessante e que algumas pessoas ainda lhes coça, que é em relação, por exemplo, ao aborto, em relação às touradas, em relação a aqueles tópicos mais, mais Fraturantes, sim. sim, fraturantes. Qual é o posicionamento do CDS neste momento em relação a estes tópicos? Ainda é o mesmo? Dentro do CDS, alguma ala mais progressista e mais liberal? Como é que as coisas estão neste momento e como é que o CDS se posiciona? Zé, bem, repara,
Nós sempre tivemos uma ala liberal dentro do CDS, uma ala mais orientada do ponto de vista liberal para a economia, é verdade, mas até em alguns momentos, e isso continua a ter espaço dentro do partido, eh, também liberal do ponto de vista do que deve ser o funcionamento social, de uma parte dos costumes, embora não seja predominante, mas há respeito por quem pensa assim e tem espaço dentro, na minha opinião, tem espaço dentro do CDS. Agora, o que é que eu acho? Acho que nestas próximas eleições, o que são temas que, mesmo que nós tenhamos perdido essas batalhas, estão resolvidos na agenda nacional, acho que não fazem sentido serem grandes bandeiras para o CDS. Há tópicos ainda de discussão do ponto de vista dos costumes e do funcionamento social, que sim, continuam discussões em aberto e nós temos que ter a nossa posição, temos que formar. Há algumas realidades que já nem a dinâmica conservadora mais tradicional sabe como responder, não é? Os desafios da inteligência artificial, da robotização, como é que isso se joga com a transformação no mundo laboral. Um pensamento de há 10, 15 anos atrás não está estruturado quanto a isto. E o partido tem que se atualizar e saber dar resposta a esses grandes desafios. E por isso, eu acho que nós não nos envergonhamos do que foi as nossas posições no passado, obviamente. Há uma mudança dos tempos e, com uma mudança dos tempos, também há uma mudança do que é que as pessoas querem que os protagonistas políticos respondam. Acho, francamente, que a maior parte desses temas fraturantes, em parte, estão relativamente resolvidos. Há outros problemas que se colocam, não é? Mesmo dentro deles, do que é deve ser a resposta do SNS nessas dinâmicas, Mas, numa resposta, por exemplo, quando sim, falamos mas, da Francisco, eutanásia, diz isto, desculpa, só para não fugir, para ter uma resposta clara, em relação certo? ao aborto, qual é o posicionamento do CDS? Repara, o CDS sempre foi contra o aborto. Agora, nós não defendemos que se reverta o que é a atual lei em vigor. O que defendemos, isso sim, porque temos esta posição de princípio contra a IVG, contra o aborto, contra a interrupção voluntária da gravidez, é que, por um lado, seja criado um contexto social favorável em que isso cada vez tenha que ser menos uma realidade para as mulheres que estão numa situação aflitiva e que ponderam fazer isso mesmo, e por outro, acreditamos que deve haver uma resposta, sim, favorável à vida, onde esse cenário, por razões positivas, deixe de ter que ser uma possibilidade. Ok. E em relação à eutanásia? Ias tocar nesse ponto? Não. Sim, nós, quanto à eutanásia, até bem recentemente, ainda quando tínhamos representação no Parlamento, fomos totalmente contra a eutanásia. Sempre defendemos, e acho que essa marca, infelizmente, é uma carência gigante. Portugal continua a não ter cuidados paliativos. Das pessoas que recorrem ao SNS e querem ter cuidados paliativos, só 10% é que vem o seu pedido atendido, e portanto nós tivemos essa posição. Ela não mudou propriamente. Eu até acho que no caso da eutanásia houve sempre uma insistência muito grande da esquerda e de uma parte até do PSD em querer introduzir contra tudo o que foram recomendações, por exemplo, do Conselho Nacional para as Ciências da Vida, da Ordem dos Médicos, da Ordem dos Enfermeiros, de várias entidades da sociedade civil. Foi essa a opção do poder político, mas a nossa posição sempre foi claramente contra. Ok. Em relação às touradas? Olha, em relação às touradas, nós Que temos muito. eu nunca perguntei a ninguém sobre em relação às touradas, mas aqui neste ponto sei que é um ponto que algumas pessoas tocam. Sim, houve. A nossa posição é confortável com o que é a realidade existente, isto é, quem gosta vai, quem não gosta não vai. Eu, em particular, por exemplo, gosto. Se acho que isso deve ser um grande tema de agitação e discussão política nacional em Portugal, acho que não. Acho que há muitas outras prioridades para debater. Acho que é uma realidade, por exemplo, cultural, que tem muita força mais a sul e numa parte do interior do país. Há um outro caso a norte, mas, portanto, acho que é uma realidade que existe e que deve ser respeitada. Ok. Ah, ok. Ok. Só para ser. Só para. Porque há um bocadinho estavam a perguntar de forma direta isto. Eu agora vou deixar algumas perguntas do chat para depois nós desenvolvermos. Ok?
Há aqui muita Ok, gente. eu não estou a ver diretamente, mas estás à vontade para fazer o que Sim. quiseres. Nós temos muita gente no chat que claramente não sabe estar, o que é perfeitamente normal, não é? Eu não consigo Sim, controlar. claro, claro, tranquilo. Deixa-me só abrir aqui o Discord. Sim, as pessoas estão a mandar perguntas para o Discord. Ah, Vou abrir aqui. Onde é que está? Onde é que está? Está aqui. Muita discussão aqui. Portanto, Uhum. as perguntas. Ainda bem, há interesse, As independentemente dos perguntas são: insultos. medida principal do CDS para aumentar o salário médio nacional? Ok. Medida principal do CDS é pela redução fiscal, quer nos rendimentos das pessoas, quer nos rendimentos das empresas. Se nós conseguimos, e nós queríamos fazê-lo quando estivemos no governo, tínhamos um compromisso na altura até com o PSD e também com o PS de Seguro, não com o PS de António Costa, para haver uma redução brutal da carga fiscal sobre as empresas. Depois o PS chegou ao governo e reverteu isso completamente. Foi pena, porque era um bom acordo entre desde o centro-direita ao centro-esquerda, reverteram isso. Eu digo só uma coisa: se o nosso plano que nós tínhamos para o IRC, para a tributação das empresas, foi o plano, em grande parte, que a Irlanda adotou. Hoje vejam o que é a realidade da remuneração média na Irlanda e comparem-na com Portugal. A Irlanda, que há 40 anos atrás era um país muito mais pobre do que Portugal, onde as pessoas passavam fome, onde tinham de emigrar para os Estados Unidos e para a Inglaterra para conseguir sobreviver. Hoje é uma grande referência a nível de competitividade fiscal. Portanto, eu acho que a redução de impostos vai ter um efeito imediato, por exemplo, no alívio dos rendimentos dos portugueses, e depois vai permitir que mais empresas venham para cá, haja mais investimento direto estrangeiro, para criar emprego qualificado, porque é isso que também nos tem faltado. Ou seja, nós temos por exemplo, quando falamos da remuneração média dos mais jovens, ela não passa dos 1.000 euros, a média, não é? Sim, Isto quer dizer que há muita gente a ganhar mal, e depois também há um discurso viciado, que é óbvio que se eu andar sempre a subir o salário mínimo nacional, o rendimento médio vai subir, mas não é essa a ferramenta que nós queremos, ao contrário do sim. PS, para subir os rendimentos em Portugal. Tem que ser por um incentivo a que haja maior investimento cá, porque é óbvio que o Estado, ainda que tenha que ter algumas respostas, não pode ser o principal empregador e o principal dinamizador do aumento dos rendimentos no país. Ok. Em relação às empresas, em relação a diminuir os impostos, nós temos que pagar o SNS e temos que pagar, Claro. temos que pagar a educação, não é? Nós temos os funcionários públicos que têm que ser pagos. Não é? Nós também temos que ter uma reforma clara na educação, não é? E uma reforma no Sistema Nacional de Saúde, se bem que no Sistema Nacional de Saúde, isso muitas vezes era mais por uma questão da optimização de processos e de uma boa gestão, Uhum. mais do que outra coisa qualquer. Mas independente das coisas, precisamos de uma reforma em ambas estas duas áreas, na educação e na saúde. Se cortarmos impostos, o Estado tem menos dinheiro. Se tiver menos dinheiro, tem menos dinheiro para fazer estas reformas que vão custar muito dinheiro, não é? Onde é que o Estado português vai buscar esse dinheiro? José, repara uma coisa: a curto prazo isso pode ser verdade, a médio e longo prazo pode não ser necessariamente verdade, porque se nós tivermos uma redução fiscal que atraia, da redução de impostos que atraia mais empresas, se tivermos mais rendimento a ser produzido no país, se tivermos mais riqueza, mesmo que a percentagem de angariação seja menor, se o valor absoluto for maior, até se pode dar o caso de termos mais receita a entrar nos cofres do Estado. Agora, eu acho que há formas de tu falaste aí de um bom exemplo, o SNS deveria ser otimizado. Nós tínhamos bons exemplos, por exemplo, de cooperação com os privados no SNS. Fala-se sempre, por exemplo, do Hospital de Braga, que era um hospital numa das principais cidades do país, naquela que é considerada a terceira maior cidade do país. Funcionava bem, as pessoas eram atendidas a tempo e horas, não tinha todas as especialidades, mas tinha muitas especialidades. Por persistência do PS, que só queria ter hospitais públicos a fazer serviço público, porque os privados podem fazer serviço público, acabou-se com um conjunto de parcerias público-privadas. E a mesma coisa também na educação.
onde eu acho que até o tema é mais profundo, porque o que deve ser uma rede pública de oferta de ensino deveria permitir também às famílias, independentemente dos seus rendimentos, terem projetos educativos um bocado diferenciados. E terminámos com um bom modelo que existia, que era o modelo dos contratos de Sim, associação, onde as famílias, por um lado, podiam ter a oportunidade de ter, em certos contextos, em certos territórios, é verdade que em algumas cidades isto não existia, ter os seus filhos a estudar, os alunos podiam ir para projetos educativos um bocado diferenciados. Isso acabou e isso também levava, para além da questão de princípio, a uma otimização de recursos, porque o Estado até gastava menos nesse caso. Agora, eu parece-me que se o Estado não se meter em atrapalhadas de negócios públicos totalmente ruinosos, isso já é um bom princípio para nós termos uma folga orçamental para o que verdadeiramente importa. E o próprio PS, apesar de todos os erros que cometeu, por exemplo, este ano vai acabar com superávit, com excedente orçamental, ou seja, tinha folga para poder sim. fazer um alívio fiscal. Portanto, eu acho que há maneira disso acontecer. Claro, chegando lá temos de fazer um conjunto de contas que eu não tenho no imediato para te apresentar, mas acho que é um investimento que deve ser feito até para melhorar uma parte dos nossos serviços públicos. Da saúde, que medidas é? Eu estou a falar já mais contigo, Francisco, do que com alguém do CDS, ou quem que é. Que medidas é que tu vias assim na tua cabeça à primeira para a educação? Que Para a fosse, sim, educação, que fosse necessário mudar. sim. Olha, eu acho que, e aqui não vou estar a entrar tanto na questão da gestão de recursos. Eu acho que nós ainda temos um grande problema em Portugal, que é a liberdade no ensino, e não estou só a falar num modelo de concorrência entre público e privado, estou a falar mesmo, por exemplo, se pegarmos só na realidade do ensino público, nós para nos candidatarmos a uma escola pública, há um fator que continua a ser quase decisivo, que é a nossa residência. Ou foi introduzido pelo PS, isso até foi bom, a introdução do local de trabalho dos nossos pais, dos encarregados de educação. Agora, isso faz com que ainda haja uma grande desigualdade no acesso às melhores escolas públicas. E eu acho que a esse respeito haveria duas medidas que eram boas, que não resolviam tudo do dia para a noite, mas que seriam positivas. Por um lado, adotar, por exemplo, o que acontece numa parte dos Estados Unidos, em alguns estados americanos, que é fixar-se dos 100% de vagas que existem, uma percentagem, por exemplo, 10%, em que se permitiria um modelo de sorteio, e isso permitiria, por exemplo, a um aluno, vou inventar, a um aluno de Beja, se quisesse vir para a melhor escola pública de Lisboa, e mesmo os seus pais não trabalhando em Lisboa, teria ali, naquele modelo de sorteio, pelo menos uma oportunidade de estar nessa escola pública. Depois, em segundo lugar, dentro do que é a oferta do público e do privado, eu acho que também os privados devem ser chamados aqui a alguma responsabilidade. E parece-me que deveria haver também um contingente, por exemplo, de bolsas sociais dentro do sistema privado de educação em Portugal. E alguns poderão estar a pensar, pois, então, mas os privados, é modelo privado, tem financiamento privado, porque é que tem que dar uma resposta pública? Eu acho que tem que dar uma resposta pública não só pelo compromisso que existe na educação, mas também porque as escolas privadas têm várias isenções fiscais, não é? Por exemplo, não se paga IVA sobre a educação. E estaria aí um bom modelo, por exemplo, para dar liberdade às famílias, porque hoje o que temos em Portugal é quem é mais rico pode optar facilmente, se não encontrar a melhor escola pública, a escolher a melhor escola privada. Quem é mais pobre tem um nível de educação pior, ou tendencialmente pior, e então, se estiver limitado pelo seu território, a situação é muito mais problemática. Portanto, eu acho que estariam aqui duas boas medidas e medidas relevantes para mudar o acesso e a realidade do ensino em Portugal. E depois, acho que tem que haver uma atualização dos nossos currículos. Não é? Hoje, o nosso modelo de ensino, não falo tanto das disciplinas, essa seria outra questão, mas o nosso modelo pedagógico quase não mudou nada desde do modelo pedagógico que os nossos pais tiveram, não é? Continuamos a ter um programa uh, que está pensado numa sociedade que já não existe, por exemplo, continuamos a ser dos países da Europa que têm as maiores férias de verão. Isto pode ser impopular para quem está a estudar e as férias de verão são porreiríssimas, é ótimo termos ali Sim, quase 3 meses. Mas Portugal continua com o modelo de férias de verão pensado para a apanha da fruta, não é?
Aquele modelo estava pensado para os miúdos poderem ajudar os pais e os avós para as colheitas de fruta no campo. Hoje ainda há quem o faça, é verdade, mas é muito menos gente, ainda bem que é muito menos gente porque já não há tanto essa necessidade. Mas isso tinha que ser alterado, porque isso gera-nos muitos atrasos depois no desenvolvimento dos nossos alunos. E Então acho que tu achas que no caso devia haver mais tempo de aulas? Eu acho que devia haver mais tempo, eu acho que devia haver um período, um calendário letivo maior, sim. Isso não implica necessariamente nós tínhamos que passar mais tempo na sala de aula, não é? Por exemplo, o caso dos modelos nórdicos, apesar de terem de facto menos horas de férias, o que eles têm é maior separação, e não têm uma questão dos períodos tão estanques, não têm aquelas 3 férias necessariamente. Há uma maior divisão, durante o ano letivo. Acho que também o nosso modelo não falha por estarmos pouco tempo na sala de aula. Se calhar até estamos demasiado tempo na sala de aula, já está mais do que demonstrado que a capacidade de concentração e de trabalho para uma criança ao fim de uma hora começa a cair a pico, portanto ainda temos aqueles modelos de aulas de 90 minutos, isso está possivelmente muito ultrapassado. Agora, acho que ainda falta imensa coisa, por exemplo, da aposta em aprendizagens multidisciplinares, não é? Nós valorizamos muito pouco a componente fora da sala de aula e ela é importantíssima depois para a preparação do que é o caminho para o ensino superior e para o ensino profissional e para a dinâmica do trabalho. Portanto, e não vês isso como uma medida controversa? Por exemplo, os professores, eu já estava a ver no chat um dos comentários foi já perderam o voto dos professores uh, com esta medida. A questão é, não se... Da diminuição do tempo de férias? Sim, Sim, epá, percebo, mas as reformas custam sempre. Eu percebo que isto fosse uma medida dura e que ia ter impactos, mas eu acho N- que deveria ser feito. não será, isto agora já sou eu a dar opinião. Não será melhor viabilizar, por exemplo, em vez de não é, ser de segunda a sexta, menos horas, 6 horas por dia, de segunda à quinta, aumenta-se um bocadinho o tempo de aulas e tenta-se optimizar o processo de ensino, porque, quer dizer, os miúdos hoje em dia estão habituados não é, 20 segundos, 15 segundos, TikToks, Reels, por aí fora. Para eles estar concentrados uma Verdade, hora verdade. é completamente insano. Já para nem falar na metodologia de ensino, é muito pouco inovadora do ponto de vista tecnológico. Ainda não usamos ferramentas tecnológicas como devem ser usadas. Não acham, não achas que talvez os alunos com menos horas pudessem captar mais informação? E do ponto de vista pedagógico, como tínhamos falado, não ele, porque não retirar muitas disciplinas que depois podem ser dadas mais, ou seja, reestruturar Não, de isso é forma uma boa pergunta. base as coisas, porque não procurar um modelo mais híbrido, onde, sim senhora, tem mais tempo, podem ter ligeiramente mais tempo de aulas, mas na realidade estão menos tempo na escola e estão a trabalhar mais na sua qualidade de vida e a ter tempo para mais atividades extracurriculares e automaticamente a felicidade aumentando, os alunos automaticamente vão ter mais rendimento. Sim, a capacidade de desenvolvimento será maior. Olha, eu vejo isso como um aspecto bom, ou seja, nós devíamos ter, na minha opinião, um modelo de ensino em que tu apostavas nas disciplinas nucleares. Até há quem escreva sobre isso, no fundo, as artes liberais. Isto não tem nada a ver com sermos mais liberais Sim, ou mas eu mais sei que estou a falar. conservadores, mas, ou seja, apostar basicamente em duas, três disciplinas que são matemática, línguas, português e filosofia, e depois haver uma pluralidade e uma diversidade que ficava mais a cargo dos alunos ou das famílias para poder escolher um modelo, um modelo de ensino flexível. Eu acho que isso era bom e acho que isso seria positivo. Pá, será uma transformação gigantesca, porque como tu disseste, é óbvio que, por exemplo, os professores que não são dessas disciplinas vão ficar afetados, vão ter menor carga horária, possivelmente, não é? Agora, isso era bom, porque o que nós temos que preparar os nossos estudantes não é para serem uma enciclopédia de conhecimento imediato, é dar-lhes sim ferramentas
para que consigam, se quiserem, aprofundar e aprender outras áreas do conhecimento e estarem preparadas para o trabalho, não é? A escola não serve só para preparar trabalhadores, mas também serve para isso. E, portanto, acho que isso era bom, sim. Por exemplo, o modelo inglês é muito assente nisso. Há 2, 3 disciplinas obrigatórias e o resto constróis o teu currículo, e o teu currículo pode passar por disciplinas que para nós nem são bem disciplinas, não é? Como áreas de intervenção social, como participação em clubes de debates, como participação em clubes de leitura, desporto, que também é muito menosprezado e pá, cometeu-se um erro gigante já há muitos anos em meter a educação física como não contando para a média do acesso ao ensino superior. Acho Sim. que isso foi um erro gigante, sobretudo por esse pressuposto que tu falavas, não é? Eu já não sou dessa geração, eu saí da faculdade em 2016, mas antes disso, pronto, saí do ensino secundário em 2010. E já na altura tínhamos um apego e uma ligação ao telemóvel diferente das gerações anteriores. Sim, sem Acho que a dúvida. geração atual, Sem dúvida. Eu a sei. geração atual tem muito mais ligação, isso tu Sim. tens toda a razão. Portanto, claro, temos que jogar com isso, mas em alguns momentos também temos que tentar contrariar isso, porque é assim, nós não vamos para o trabalho e não acho eu, não é compatível estarmos de 15 em 15 minutos a abrir o TikTok ou a abrir o Twitch para ver o que é que se está a falar, não é? Sim. Portanto, Cara, há o tweets mais desporto. ou menos. Há tweets mais ou menos. Se quiserem abrir a Twitch 10 em 10 minutos, opá, se tiver eu em live, pá, é ensinamentos, pá. Certo. Mas eu Acho que percebo. os teus conteúdos tudo bem, sim. Sim, Mas percebes o que eu quero dizer? Ou sim, sim, seja, sim. acho que temos que promover, por exemplo, a prática da atividade física, do desporto, pá, tem imensas mais-valias para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade, para a nossa capacidade de concentração. Também não é, nunca tive jeito, também nunca tive muito estímulo a isso, mas a componente musical, Sim. ou uma componente mais cultural, também está mais do que demonstrado que nos desenvolvem capacidades cognitivas que depois se revelam muito importantes na nossa fase adulta. Ok. Agora, olhando para. Ver aqui se tem mais alguma pergunta. Ok, isto é uma pergunta interessante. Qual é o distrito que o CDS devia apostar mais para eleger um deputado? Uma pergunta interessante. É uma boa pergunta. Sim, vou-te dizer de uma forma concreta, há debate interno, estratégia que está a ser definida, mas eu acho que o CDS tem que apostar onde é mais provável voltar a eleger. Onde é que é obviamente mais provável voltarmos a eleger? Nos maiores círculos, e em concreto acho que o Círculo de Lisboa e o Círculo do Porto devem ser uma prioridade absoluta para o partido. Depois, há outros 2 círculos, onde o partido tem uma base forte, de estruturas, de implantação local, de afinidade até do nosso líder, do presidente, do Nuno Melo, que é o caso do Distrito de Braga, não é? É verdade que é mais difícil, precisamos de uma percentagem maior, de um score maior para eleger, mas eu também não descuraria aí. E depois um quarto distrito, onde nós temos 3 câmaras municipais, onde temos boas estruturas, bom envolvimento, ainda alguma reputação, que é o distrito de Aveiro. Pronto. Agora, de uma forma concreta, onde acho que é mais provável é eleger em Lisboa. Depois de Lisboa, onde é que é mais provável elegermos? Porto. Portanto, acho que temos também de ter uma visão realista disto, não é? Não vale a Sim. pena acharmos. Eu gostava muito que o CDS elegesse 20 deputados, não é? Mas acho que isso é totalmente viver na ficção e num mundo encantado que não é o do país agora. Portanto, a prioridade é voltarmos ao Parlamento. Para isso, temos que garantir máxima probabilidade de elegermos deputados. Onde? Lisboa e depois disso Porto. Hum, Há uma questão que é: eu tenho uma questão sobre a política de segurança alimentar do CDS. Como o CDS pensa em reerguer a nossa agricultura para sermos mais autossustentáveis? Ok, é um bom ponto, uma pergunta também exigente, que é assim, o tema da sustentabilidade de um país a nível agrícola, alimentar, pode ser questionável, não é? Porque eu acho que o caminho que o país deve fazer a nível do primeiro setor é apostar onde pode ser mesmo bom, onde pode ser diferenciador, onde tem características pelo seu solo, pelos seus terrenos, pela sua história mais de aposta em certas culturas, que o leva à especialização. E nós já temos algumas realidades assim, a realidade, por exemplo, do azeite, a realidade do vinho,
ainda dentro do primeiro setor, a realidade da cortiça. A questão Sim. da sustentabilidade máxima a nível alimentar pode até nem fazer muito sentido na gestão de recursos, porque se nós não somos bons, ou por exemplo o caso do abacate, não é? Que agora é muito consumido, e há produções intensivas de abacate no Algarve. Isso é verdade que já tem o seu negócio, já tem a sua expressão em Portugal, mas exige imenso investimento de recursos, se calhar até de um modo pouco competitivo quando comparado com a importação de certos bens alimentares. Portanto, eu acho que nós, no essencial, devemos ter uma visão, também ela respeitadora do ambiente, em que haja um equilíbrio, por um lado, do que nós conseguimos ter com facilidade e que nos permite até assumirmos no mercado internacional que se aposte nessas áreas do primeiro setor, no que não somos tão competitivos ou que não conseguimos mesmo ser competitivos. Pá, ter uma relação comercial saudável com outros países que têm boas práticas ambientais, boas práticas laborais, não é? Porque não estamos a falar, é óbvio que é mais barato comprar algumas coisas na China quando não há respeito pela dignidade laboral, ou na Índia, onde os padrões europeus não se verificam nem de perto nem de longe. Acho que o caminho deve ser esse. Percebo que também dentro do que é a pegada ecológica que nós devemos manter, que também muitas vezes pode não fazer sentido termos todo o tipo de respostas no nosso território. Pá, isso é impossível e em alguns casos, sendo possível, pode não ser desejável, pode não ser interessante. Acho que temos um potencial imenso ainda no setor alimentar com o que é a nossa dimensão marítima, não é? Hoje há cada vez maior investigação alimentar do que pode ser uma realidade da aquacultura, do que é a exploração científica, por exemplo, com o subsolo marinho, com as algas. Acho que há todo um potencial gigante e que o país devia apostar mais para se conseguir diferenciar. Mas sei que se calhar algumas pessoas à direita acham que o país deve ser totalmente soberano do ponto de vista da resposta alimentar. Acho que isso hoje é impossível, porque as exigências são tantas e bem, pá, cada consumidor tem ao seu dispor uma multiplicidade de coisas que os nossos pais e os nossos avós muito menos tinham, e que isso acaba por gerar aqui algumas impossibilidades, não é? Portanto, acho que temos que fazer um caminho bom, não desprezar nada ao primeiro setor. Aliás, o Nuno Melo, como eurodeputado, todos os anos, por exemplo, organiza uma feira em Bruxelas dos melhores produtos de Portugal, e isso é que deve ser o caminho, valorizar o que nós temos de Sim. melhor, o que não temos. Apostar em parceiros comerciais responsáveis. Agora, o último tema que vamos falar é a imigração, ok? Que também, possivelmente, é um dos temas mais Uhum. controversos atualmente. É o tema que mais não é mais discute aqui na live, mas sempre que este tema e entra algo que eu reparo, principalmente dos mais jovens, é uma divisão brutal, uma divisão ridícula. Não há qualquer entendimento sobre qual é o posicionamento. Um, Isto preocupa-me. Preocupa-me porque a última coisa, quer dizer, nós já temos tanto ódio, não é? Que é gerado por um certo partido com umas certas Sim. intenções populistas, mas isto aqui parece que está a ser aumentado por causa de alguns interlocutores que gostam de maximizar esta mensagem sensacionalista. A questão é, qual é o posicionamento do CDS aqui de uma forma clara? Ou mais clara que conseguires? Ok, vou tentar ser o mais claro possível. Nós defendemos que o país tem que ter tem que haver um controle de fronteiras, ou seja, há duas maneiras, há aqui dois polos, que é o polo de podem entrar todos e o polo de não pode entrar ninguém e temos que controlar toda a gente, independentemente da sua nacionalidade, que quer entrar no país. Eu acho que o CDS, a este respeito, tem uma visão bastante moderada. Não há nenhum Estado organizado do mundo, pronto, há Estados que são um descontrole total e que até se podemos perguntar se são Estados que funcionem, mas não há nenhum Estado organizado no mundo que não tenha uma política de imigração, isto é, que não defina critérios sobre quem deve entrar ou quem é que deve preferencialmente entrar em detrimento de outros. É normal, hoje a mobilidade é maior, apesar de Portugal estar na cauda da Europa, ainda é muito mais interessante para pessoas que estão num contexto de fragilidade económica, de fragilidade social, e que até de forma legítima querem dar um salto na sua vida e veem no país, no caso português, Sim. uma oportunidade. Isso é óbvio.
Ok. O que eu acho é que e depois vamos discutir o que é que devem ser os critérios preferenciais de Portugal. Acho que cometemos imensos erros nos últimos anos a esse respeito, por causa de polémicas e de erros que houve. Extinguimos o único serviço que tínhamos especializado para controlar as nossas fronteiras, que era o CEF. O PS destruiu o CEF, dissolveu o CEF, e Sim. agora temos as competências, ainda uma adaptação entre a Sim. GNR, a PSP e a PJ. Bem, uma confusão. É pena, porque eu acho que é um tema tão sensível que merece que haja pessoas dedicadas a full time a isso e com especialidade no assunto. Pronto, o erro está feito. Acho que se o CDS tiver influência, deve-se bater para que haja um serviço especializado de controle de fronteiras, francamente. Acho que isso deve acontecer, porque a tensão é cada vez maior. Não é só pelos grandes eventos, nós tivemos as Jornadas Mundiais da Juventude, que também houve essa discussão, não é? De pessoas entrar Sim. no país e ficar cá e que se calhar. Pronto. Mas é um grande evento, é difícil de controlar, grandes eventos haverá sempre. Acho que o país não deve abdicar de ter grandes eventos só por causa desse suposto risco. Sim. Agora, o que nós devemos apostar, eu acho que é, por um lado, tema da imigração. Há imigrantes diferentes, não é? E aqui eu não vou entrar no tema dos refugiados e dos pedidos de asilo, porque isso é um Isso é um- estatuto diferente. Sim, isso eu percebo o que estás a É um dizer. estatuto Falando da totalmente atualidade, diferente. sim. Falando só da imigração, acho que atualmente Portugal tem-se sentido nos grandes centros urbanos e também em algumas áreas rurais, por exemplo, onde há grandes explorações de primeiro setor, há a dificuldade em gerir alguns contextos de imigração. Sabemos, por exemplo, dos casos de Odmira, onde havia situações que eu acho que entram na escravatura completa, e Sim. portanto acho que nós também não devemos querer que essa imigração surja, porque ela beneficia um infrator maior, não é? Que tem Claro. lucrado com a miséria e com a desgraça das pessoas. Portanto, acho que Portugal tem que ter internamente um combate grande a estas redes que começam mesmo a aparecer no país. Por exemplo, eu vivo em Lisboa. Em Lisboa, quem conhece Lisboa, acho que começa a haver, por exemplo, uma existência de número de sem-abrigos maior. E se isso está a acontecer porque há pessoas que já não conseguem pagar, nacionais que já não conseguem pagar as rendas das suas casas, mas também porque há muita imigração que vem ao engano para o país, e que, veja-se bem, estes são números recentes, 50% dos sem-abrigo em Lisboa, mais de 50% dos sem-abrigo em Lisboa não têm documentação. Isto quer dizer que estas pessoas entraram em Portugal sem controle de fronteiras algum, ou então com documentos fraudulentos e Sim. desfizeram-se deles entretanto. Eu acho que isto Mas é muito isso, grave mas isso não será, quer e é dizer, mesmo indesejável. mas isso não será E um é problema, indesejável. mas isso não será um problema da justiça e um problema tipo de mecanismos? Porque a questão é, tipo, aqui o ponto acaba por ser, nós, Claro que é quer- um problema de mecanismos, claro. nós queremos imigrantes ou não queremos imigrantes? Aí tá, eu acho que passa um bocadinho por aí a questão. Nós estamos com uma taxa, nós estamos com uma taxa de natalidade ridiculamente baixa. Baixíssimo. Não é? E se nós Sim, de sim, sim. repente deixarmos de ter imigrantes, acho que qualquer pessoa que perceba minimamente macroeconomia sabe que o nosso país não tem condições, não vai ter pessoas suficientes para Claro. Tem que trabalhar. haver renovação. Claro. Quer dizer, isto é relativamente. Nós precisamos de imigrantes Não, porque é não, uma não. necessidade económica. Não, Zé, eu acho que nós devemos querer imigrantes. Eu acho que nós devemos querer imigrantes. Temos é de perceber, face à procura que existe, vá, digamos Sim, assim, sim, sim. primeiro, que imigrantes é que nós preferencialmente gostaríamos de ter? É óbvio que se houver uma proximidade de qualificações dessa imigração, quando maior for a qualificação, também a adaptação também é melhor. Pode depois haver aqui uns impactos colaterais, efeitos secundários dessa imigração, por exemplo, o aumento do preço da habitação, porque são pessoas que ganham mais, vão influenciar aqui um bocado a economia local. Mas pessoas mais qualificadas normalmente têm capacidade de integração melhor ao contexto social dos países para onde vão. Depois, o fator da língua. Eu acho que o fator da língua é um fator também ali importante. Por exemplo, houve um bocado de polémica quando foi esta questão do CPLP e de uma flexibilidade de mobilidade entre o CPLP. Eu sou bastante favorável a isso. Acho que é natural que, pelo contexto da língua, Sim, dos laços afetivos, de dimensão histórica, também, sob o ponto de vista do acolhimento, é mais fácil receber quem tem alguma identidade e proximidade connosco. Agora, isto faz-me com que todos os outros que não têm qualificações ou que não partilhem a nossa língua não possam entrar no país? Não. Acho que as pessoas têm que vir para cá. Temos que fixar alguns critérios, sim. Eu acho que, por exemplo, deveria haver um maior controlo
do compromisso de trabalho que existe, Sim, não é? Epá, choca-me brutalmente que nós tenhamos pessoas nas grandes cidades a viver em frutarias, não é? Isso está a acontecer. Há uns anos achávamos que eram só os chineses, que havia estas teorias, não é? Que viviam nos restaurantes. Eu nunca vi isso acontecer, se calhar acontecia, mas não estava tão desperto para isso. Agora, sei que há um certo tipo de população que vem em condições muito precárias para cá, para Portugal, e que se sujeita ao impensável, não é? A sim. trabalhos muito mal pagos. Quem anda, por exemplo, hoje num TVDE, num Uber ou num Bolt, nota isso, que as pessoas, algumas delas, tenho dúvidas que tenham qualificações para fazer aqueles trabalhos, nós vemos isso, pá, péssimas skills de condução, ficamos na dúvida se aquelas pessoas sabem o código da estrada em Portugal ou se sabem conduzir bem, Mas e como portanto, é que eu acho que isso, nós temos que definir como é que isso acontece? como é que isso acontece o quê? Estás a perguntar a Sim, questão sim, de como como é é que é que. eficaz ou Não, diz? como é que eu concordo. Só, o meu posicionamento em relação à imigração é que nós precisamos de imigrantes, ok? Acho que devemos manter as fronteiras abertas, mas não gosto muito da palavra imigração controlada, gosto da palavra imigração organizada, ok? Que é organizá-los Claro, quando eles chegam e saber quem é que entra, como é lógico, não é? Existir uma organização maior, porque há um claro, neste momento, descontrolo. Não, uhum, é que a palavra é mais do descontrole, ninguém tem noção sequer. Eu acho que é uma falta de exatamente. noção da infraestrutura do Estado sobre algo Não que está a sabemos quantas acontecer. pessoas estão a entrar. É, Sim, é- vamos é- ser claros, não sabemos quantas pessoas estão a entrar no país neste momento. exatamente. É isso. E nós não podemos ter uma falta de noção. Nós não podemos ter este descuido constante que temos. Obrigado pela palavra, Kaiser. Este descuido constante que temos sobre o que está a acontecer, não é? Em algo que é importante. Quer dizer, nós temos que ter métricas, nós temos que ser analíticos, nós temos que olhar para os números e perceber quem é que está a entrar, quem é que está a entrar e como é que vamos, sobretudo, ter uma inserção social destas pessoas e diluí-las na nossa cultura não é, da melhor forma e não cair como caiu, não é? Como caiu França, que está no estado onde está hoje, porque teve um fluxo de imigração muito grande nos anos. Sim, nos anos 80 e nos anos 90 a França teve um fluxo migratório gigante. O que é que fez? Em vez de pô-los nas cidades, metia na periferia das cidades, que criou aqueles bairros todos Mudou o gueto. como é lógico, que tinha menos acesso à educação, menos acesso à saúde e hoje temos as revoltas sociais que vemos. Ou seja, temos que olhar para a França e perceber, ok, algo que não podemos fazer é pô-los nas periferias e fazer com que isto, atirar o problema para debaixo do tapete. Não, temos de ter medidas para integrá-los. Mas a minha questão é, onde é que estão estas medidas? Que medidas concretas são estas? Porque isto é altamente complexo. Eu acho que nenhum país ainda, propriamente na Europa, sequer chegou à frente com medidas concretas que funcionassem. Ou temos a Polónia, que agora já mudou, temos a Polónia que dizia não entram ninguém aqui, a não ser que tenham papéis. Pois não é, temos a França nos anos 80 e 90, que foi uma loucura total, e agora Portugal está a passar por esta facilidade de entrada na Europa, porque é assim que nos chamam lá fora. Como é que, a minha questão é que medidas, no vosso plano eleitoral, porque acho que agora para ti também tem uma pergunta ingrata, no vosso plano eleitoral estas medidas vão ser concretas? Eu tenho questionado muito isto, porque acho que isto é um tópico que é importante. Não chega a dizer, há um problema, temos que investir no CEF. Não, não, claro, Que medidas concretas claro. é que elas vão aparecer? Eu estou de acordo contigo. Acho que há medidas concretas que podem ser fixadas. Por um lado, sim, entrar em sim, mas tem de haver critério. E eu acho que um dos critérios objetivos que nós deveríamos determinar é que para certas nacionalidades, que não é uma delimitação pela negativa, mas se não forem, por exemplo, povos de língua portuguesa, e o quadro europeu não vou falar porque isso não se coloca, não é? Mas, por exemplo, a apresentação de um contrato de trabalho ou de uma promessa de contrato de trabalho. Eu acho que Sim, isso seria importante como critério para admitir, porque até pela integração, uma pessoa que tenha um trabalho à partida vai ter uma integração mais facilitada depois no que é o seu contexto, na sua autonomia, na sua capacidade de se desenvolver no quadro português. Eu acho que a questão do requisito de trabalho era um ponto importante. Percebo que pode haver muita fraude a isto, mas como ponto de princípio deveria acontecer. Portugal hoje é um dos países que incentiva mais, ainda que não de forma estratégica, mas que se incentiva mais a que haja esta imigração, porque é dos países onde nós temos o termo de residência e depois mais tarde a nacionalidade de forma mais fácil. sim, Até, por exemplo, isto não é por ser de esquerda ou de direita.
Em Espanha é muito mais difícil ter um termo de residência do que em Portugal, e como sabemos, tem um governo, o PSOE, o governo dos socialistas, também lá já há algum tempo, e é mais difícil ter autorização para entrar em Espanha. É verdade que eles têm atenção com o Marrocos e com o Norte da África, mas isso Sim, existe. Eu acho que nós aí temos que ser um pouco, por um lado, mais rigorosos, depois, por outro lado, temos que ter maior escrutínio da parte das nossas forças de segurança face às más práticas que têm ocorrido, não é? Parece que nós só conseguimos funcionar, não é preventivamente, é quando o mal já está feito e alguém denuncia, e depois há uma ação de fiscalização e vemos que estão 30 pessoas a dormir num hostel no centro de uma cidade, e que entretanto aquilo, pá, não tem condições de sim, salubridade, de concordo. higiene. Acho que isso deve mesmo acontecer. E portanto tem que, por um lado, eu acho que tem que haver maior exigência nestas leis de obtenção dos termos de residência e depois mais tarde da nacionalidade. E deve haver, a minha posição de princípio é: controla a entrada, mas a maior humanidade no acolhimento. Isto é, a partir deste momento em que nós aceitamos que estas pessoas entrem no nosso país, pá, nós temos que ser promotores de uma boa integração destas pessoas. Claro. Por um lado, porque é do nosso interesse, sim, tu disseste bem, Portugal tem grandes problemas de demografia, devemos apostar na natalidade, sim, mas sabemos também que essas medidas, para terem impacto, demoram muito tempo. Por exemplo, Sim. falámos há bocado da Alemanha. A Alemanha investiu milhares de milhões em políticas de demografia, e só ao fim de 10 anos é que começou a ter um aumento da sua taxa de natalidade. Portanto, sim, nós precisamos de renovar, não é? Nós não queremos que o nosso modelo se empobreça, não queremos ficar sem segurança social, não queremos ficar sem escola pública, Sim. não queremos ficar sem hospitais, precisamos de pessoas para trabalhar. Aí estamos Nós a ser um temos. bocado utilitaristas, mas é mesmo assim. E depois, por contexto social de sã convivência, pá, não devemos ter franjas marginalizadas e concentradas, que não tenham nenhum envolvimento com a nossa cultura. E acho que a nossa cultura até pode ser bastante disponível para isso. Percebo que possa haver alguma estranheza, mas nós ao longo das últimas décadas também houve povos que se conseguiram, não só pela língua, conseguiram se adaptar. Por exemplo, houve povos de leste que hoje estão comunidades perfeitamente integradas em Portugal, muito antes sequer da invasão da Ucrânia. Já tínhamos forte contingente do leste europeu a viver em Portugal, que são pessoas que estão perfeitamente Integradas, sim. aculturadas, claro. Não estou a dizer que não há exceções, mas também há maus exemplos dentro dos portugueses de coisas que não correm nada bem, e Claro. não é por serem nacionais ou imigrantes, não é? Não, concordo, concordo. Aliás, nós portugueses também somos um povo de imigrantes, não é? Nós também imigramos Não, muito. completamente. Eu acho que isso disseste tudo, não é? Às vezes nós podemos ter as tendências mais básicas para pensar: olha para estes imigrantes, o que fazem e o que estragam. E esquecemos de como muitos portugueses foram maltratados, por exemplo, em França, no Canadá, nos Estados Unidos. E acho que eu, pelo menos, não me revejo nada nessa reação hostil a Sim. quem é diferente. Não só por gostar do meu povo, mas também por achar que isso é totalmente irracional, e explora esse discurso, explora alguma das nossas sensações mais básicas, de alguma estranheza que tenhamos por quem no quadro cultural não seja totalmente parecido connosco. Francisco, muito obrigado por esta conversa. Foi mesmo muito agradável. Nós temos alguns pontos, eu sou um bocadinho mais. Estudo na parte social, em relação ao aborto, etc. E alguns desses pontos. Eu sou um bocadinho. Tenho uma opinião relativamente diferente. Eu sempre fui, por outro lado, sempre fui um fã do Paulo Portas e do CDS. Também, isso é um ponto em comum. Sempre gostei da forma como ele se apresentou ao país, por aí fora. E sempre respeitei muito o CDS, e historicamente o CDS é um partido que teve um papel histórico em fases importantes da nossa democracia recente, não é? A viabilizar governos, por aí fora. Algumas palavras finais que queiras, o palco é teu. Francisco, estás a falar para esta malta, depois também vai para o Spotify, por aí fora, depois, este aqui vai ser, isto também vai tudo para o YouTube, entretanto, estamos a começar os nossos canais, portanto, o palco é teu. Muito bem. Agradecer ao grande Zé a oportunidade que me deu, e também que deu, no fundo, à JP e ao CDS, depois por aqui a nossa mensagem. Estou confiante que nós vamos conseguir voltar ao Parlamento. Peço a quem nos ouve que esteja atento, porque parece-me que o CDS ainda tem muito para dar.
Demos muito no passado, mas nós não somos um museu, não é? Nós somos um movimento político e temos a responsabilidade de dizer alguma coisa às pessoas. E, portanto, eu acho que querem temas como o que acabámos aqui de falar, de uma resposta moderada e útil para a política de imigração, quer numa visão que não se falou aqui propriamente, mas que é muito importante para as novas gerações, como é o tópico da habitação, onde a resposta deve ser de um compromisso entre o setor público, porque hoje Portugal apresenta um dos piores parques habitacionais públicos da Europa. Temos 2% da habitação nacional é pública, o resto é do setor privado, e o privado precisa ter muita importância, mas sabemos que, por exemplo, em Portugal não há nenhuma previsão clara para a classe média, não é? Há habitação social, sobretudo para as classes mais baixas, mas para a classe média não há, mas nas respostas que precisamos para a habitação e nas respostas que precisamos para o emprego, onde queremos deixar este fado quase eterno de recebermos mal, o CDS vai ter no seu programa eleitoral e na sua agenda política uma visão muito diferente, que não se confunde com a esquerda e que dentro da direita vai criar valor e que vai dar respostas. Porque, como o José disse aqui também, nós tivemos experiência governativa e, portanto, sabemos o que é estar lá, sabemos os desafios que existem, mas também sabemos que nada se faz sem inovação, e dentro dessa inovação vamos dar novas realidades, novas respostas à inteligência artificial, à robotização, à digitalização, aos novos problemas que também o SNS ainda não se adaptou, como é a componente da saúde mental, e é um dos tópicos que falámos aqui um pouco, que é a necessidade urgente da educação, não falar só sobre a remuneração dos professores, e discutir-se também o que deve ser um modelo educativo mais aproximado das reais exigências de uma sociedade que quer estar na dianteira em 2023. Portanto, estejam atentos, o CDS ainda vai dar muito a Portugal e esperamos que voltar a conquistar a confiança de uma parte daqueles que nos ouvem. Obrigado. Francisco, muito obrigado pela tua presença. O nome da conversa foi super agradável. Nós, mais tarde, lá para fevereiro, vamos ter um estúdio, um espaço presencial, e vamos fazer alguns debates com alguns jovens que estão na política. E certamente deixo já aqui o convite, ok, para estar numa mesa redonda a discutir estes temas. Aí espero eu presencial, ou será no Porto, muito provavelmente o estúdio, ou em Lisboa. Em Lisboa, ainda estou, logisticamente é sempre mais difícil fazer algo em Lisboa, mas fica já convidado para então estar nessa roundtable e discutir com outros interlocutores seus. Seja no Porto, Lisboa ou em Faro, contarás comigo. Obrigado. Obrigado, Francisco. Um grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado a todos e obrigado pelas vossas questões. Boa noite. Tchau, tchau.